Olá, galera, beleza? Pois é, o assunto de hoje, como não podia deixar de ser, né? Sempre, como eu comentei ontem, né? Sempre acontece algo todos os dias para poder mudar o ânimo e o clima das coisas aí em Brasília. Tomar uma aguinha aqui para bom pra garganta aqui. Tá. Então aí, seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, que agora é o chefe supremo do Tribunal de Exceção do STF. É isso aí. Com a internação do Toffoli, né, eu acho que o Alexandre de Moraes ele achou o seguinte: não, agora sou eu que mando aqui e eu vou sair agora atrás dessa galera aí que fica espalhando fake news na internet. E aí ele teve acho que uns 26 alvos de busca e apreensão, né, de conteúdo digital para provar a teoria do fake news, de gabinete do ódio, de uma organização criminosa que foi criada para poder espalhar notícias falsas, denegrindo, difamando agentes públicos no Brasil. E isso é ridículo, né? É ridículo de uma natureza muito grande. Assim, é assim, chega a ser odiosa, é detestável isso, sabe? O Brasil está acovardado. O Brasil tem um bando de brasileiros covardes que está deixando esse tribunal de exceção do típico da Santa Inquisição, das Idade Média, né, de caça às bruxas e de queimar qualquer pessoa que não aceitasse a diretiva da Igreja Católica. E agora nós voltamos a essa idade onde que tem um tribunal de exceção instalado no STF, onde a Constituição não importa, onde a democracia é a palavra-chave, mas eles não sabem o que é o significado dela. Se democracia, como que você fala em democracia e você faz um ato como esse que aconteceu ontem, entendeu? Então, assim, o brasileiro se acovardou. O brasileiro agora tinha que ir aos milhões para a rua, exigindo que, de uma vez por toda, o STF seja literalmente fechado, todos os juízes sejam destituídos e sejam atribuídos novos juízes. O país não pode ficar à mercê de um tribunal de exceção, onde que um juiz, antes do Celso de Mello, que é um velho gagá, entendeu? Tomando as decisões ridículas. Agora o Alexandre de Moraes, que não é gagá, mas é um cara que ele sempre teve o caráter autoritário. Sempre. E é um hipócrita, além de tudo, cretino, mentiroso. Quem não se lembra quando esse hipócrita mentiroso aí assumiu o Ministério da Justiça e ele veio posar de que ele ia acabar com as abuso de autoridade na Polícia Federal, ia enquadrar a Polícia Federal e tudo mais. E aí a Polícia Federal deu um chega pra lá nele e falar: não, meu filho, isso é ministro. Você, amanhã você não tá mais aí. E nós vamos ficar aqui, e simplesmente ignoraram ele. Ignoraram ele, ele tentou e foi. Depois, o Michel Temer, né, com a morte do Teori Zavascki, coloca esse estrupício lá no ministério, um advogado.
que foi secretário lá da sei lá do que, ou foi promotor, sei que raios esse cara foi, mas é um cara que você vê na essência dele que ele tem aquela alma autoritária, ele é autoritário. Ele fala assim, não, eu nasci para ser ministro do Supremo Federal, eu sou primo irmão do Gilmar Mendes, sou primo irmão do Lewandowski, eu nasci para isso aqui, entendeu? Então, meu filho, agora o Brasil está numa situação difícil, entendeu? O presidente, ele está pelas tampas, ele está por aqui, ele está se segurando para não usar as palavras que ele está querendo usar, que é aplicar 142 no Supremo, agora. Entendeu? Por quê? Porque a crise institucional está aí. A Procuradoria não autorizou as ações do ministro Alexandre e ele simplesmente ignorou a Procuradoria, entendeu? A Procuradoria, ela depois entrou com uma liminar para que seja cancelado esse processo absurdo, e aí o Fachin virou e falou que ia colocar para votação em plenário. Pelo presidente ia decidir quando isso vai ser votado. Mas e aí, quando isso vai ser votado? Quando? Daqui uma semana? Hoje? Daqui um dia? Um mês? Vão esperar o Toffoli sair do hospital para poder fazer isso? Ou o Fux vai decidir isso? Enfim, é ridículo. É um tribunal de exceção. Isso aí tá pior que a Venezuela. A Venezuela, o presidente compra o Supremo Tribunal Federal da Venezuela para que ele só haja em detrimento do presidente e mais nada. O povo não tem direito, ninguém tem direito, só o presidente tem direito. Agora, aqui é o contrário. O Tribunal do STF foi constituído pela esquerda majoritária do país, salvo apenas o Alexandre Moraes e o Celso de Mello e eu acho que o Gilmar Mendes, os outros todos foram colocados pelo Lula e pela Dilma. Aí agora, nós brasileiros não podemos... Você vê, eu tô aqui falando, se eu falar que o Alexandre de Moraes é um cretino, um hipócrita, ele vai dizer que é calúnia e difamação e pode mandar me prender. Entendeu? E eu assisti o vídeo que a Folha Política postou, relembrando o dia que eles foram votar sobre a questão lá da censura num jornal lá, que deu origem ao processo inquérito das fake news, onde que foi votado, ele fez um discurso, foi assim quase uns meia hora de discurso, falando sobre a democracia, sobre o direito, a liberdade de expressão, sobre essa questão de mentiras e difamação. E ele falou, se você quer se tornar um agente público, você precisa primeiro aceitar, escutar o que a população está falando de você. A população pode chegar e te xingar e esculachar você a vida inteira. A vida inteira o povo esculacha Gilmar Mendes, a vida inteira o povo esculacha o Lewandowski, esculacha, esse povo tudinho é esculachado. Já vi esculacho no Lewandowski até dentro de avião, onde que ele deu voz de prisão para a pessoa. Tamanho é ridículo, a pessoa no cargo que ele ocupa, fazendo as merdas que eles fazem, as cagadas que eles fazem, que são um bando de cagão. Aquilo ali é uma privada pública, aquele STF ultimamente. Eles só tem soltando bandido a 3x4, prendendo senhora na rua. Prender senhoras na rua, pode. Agora, soltar bandido da penitenciária, pode. Agora, falar
Não, para, gente. Quando que é que o Brasil vai acordar? Eu acho que passou dos limites. Para mim, isso aí já foi a gota d'água. Agora nós temos que enquadrar o STF verdadeiramente depois dessa. Não adianta esperar que o Senado vai fazer alguma coisa, porque mais da metade dos senadores tem o rabo preso num processo de corrupção que está engavetado lá no STF, só esperando uma manifestação do Senado para eles poderem jogar merda no ventilador contra o Senado. Então o Senado fica fazendo esse joguinho aí, entendeu? Joguinho de amizade, ó, você não conta os meus podres que eu não conto os seus, tá bom? Beleza, tamo aí, combinado desse jeito, entendeu? Então, por isso, agora é a hora de dar um exemplo. Fazer esse impeachment do Alexandre de Moraes como exemplo para que o STF se posicione no seu lugar e saiba que eles não podem cruzar a linha, essa linha, o limite, igual o filme americano, quando o nego faz merda, você chega lá e fala, você cruzou a linha, agora você vai ter que pagar o preço, você vai ser o exemplo. E é isso que tem que fazer com esse careca aí, entendeu? Tem que fazer o impeachment dele para ele servir de exemplo e para que todos os restantes saibam que ele cruzou a linha. Você vê, a PGR negou que ele fizesse essa atuação. Ele solicitou para a PGR disse não. E aí ele simplesmente ignorou a PGR e foi. E agora o PGR pediu a suspensão do inquérito, né, alegando que isso foi feito de forma totalmente equívoca e foi um abuso de autoridade. Como abuso de autoridade, esse caboclo tem que ser punido exemplarmente. Foram 26 pessoas, cidadãos. O Roberto Jefferson falou lá, assim, olha, os policiais não são culpados. Eles estão cumprindo ordem. Eles não foram os responsáveis por isso. E eles ficaram tão constrangidos de fazer isso que eu creio que eles devem ter, tipo assim, eu não acredito que eu estou fazendo isso. Entendeu? E se o presidente tivesse realmente intervindo na Polícia Federal, igual o traíra do Moro tanto fala, o presidente já teria sabido dessa intervenção antecipadamente, porque os delegados, o superintendente, o diretor-geral sabia disso, sim, e teria falado, ó, presidente, vai acontecer isso e isso. Não deixa acontecer. Não, porque isso aí é uma arbitrariedade. Não vai acontecer. A Polícia Federal não vai ser conivente com a arbitrariedade desse tirano, desse sem vergonha desse Alexandre de Moraes. Entendeu? Então, o meu recado hoje é esse, sabe? É esse meu ar de revolta, essa coisa de que realmente nós temos que dar um basta nisso. E o único jeito do brasileiro dar basta em alguma coisa é rua. Vai pra rua. Esse domingo, nós vamos usar esse domingo, nós vamos parar o país. Vamos parar o Brasil, de fora a fora, de cabo a rabo, de mamanda caducando, e nós vamos mostrar que o STF não vai ser nenhum ditador de plantão, nenhum tribunal de exceção, nenhum tribunal inquisitor caçando bruxas para poder atacar a população. E essa é a minha mensagem hoje para vocês, sabe? É uma mensagem de desabafo e de revolta. E se você não se sentir na mesma posição, então você é esquerdista e está a fim de que você seja
totalmente censurado igual todos os outros. Tá? Porque eu vi que esquerdista achou maravilhoso o que aconteceu. Mas quando o Moro fez a mesma coisa com o Lula, eles queriam ir para a guerra. Que é o bando de hipócrita também. Que essa é a hipocrisia. Quando é contra você, é ruim. Quando é contra os outros, é bom. Entendeu? Então, um abraço aí, deixa o joinha, subscreve, compartilha, critica, elogia, comenta, beleza? Tchau.